Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje é asma. Você convive com a doença? Conhece alguém que tem esse problema de saúde e que vira e mexe, está enfrentando crises? Bom, eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países com maior prevalência de asma. E pode variar de pessoa para pessoa, né? Podendo afetar crianças e adultos. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 4 indivíduos entre 18 e 45 anos vão apresentar sintomas de asma a cada ano. E com isso, estima-se que podem existir cerca de 20 milhões de brasileiros asmáticos. Agora, é claro que isso é relativo, porque muita gente nem faz o diagnóstico, né? Será que a gente consegue reconhecer os sintomas? E também, será que é possível perceber os gatilhos que podem desencadear uma crise? Isso é super importante. Então, a gente convidou hoje para entender mais sobre esse assunto aqui o Dr. Alan Mesavila, que é alergista, parceiro aqui do Vida e Saúde e que talvez você já conheça para participar dessa conversa com a gente. Quer fazer a sua participação? Quer tirar sua dúvida? Aproveita! Aproveita, o nosso WhatsApp está aqui, você acessa através desse QR Code aqui. Olha, aproveita. O nosso número você também pode discar aí ou digitar, melhor dizendo, ele é 12982660004. Dá para conversar com a gente aqui durante esse momento da entrevista ou ao longo do programa, mandando aqui a sua participação. Doutor Alan, bem-vindo mais uma vez, prazer te receber. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Falando de um assunto que, olha, com esses dados aqui que a gente trouxe agora, eu não sabia que o Brasil tinha tanta prevalência de asma. Sim, a asma é uma doença muito prevalente hoje em dia. Nós sabemos que ela está cada vez mais incidente, né? Aumenta pelo risco até mesmo das rinites e tudo isso, que é uma complicação da asma. E é muito importante a gente entender a doença para a gente tratar, para evitar as complicações dela. Explica pra gente o que é asma, doutor, porque a gente está convivendo em tempos de pandemia pela Covid, a gente está também entrando já aí nesse clima de inverno, né? Já enfrentamos temperaturas bastante baixas e as doenças respiratórias estão por aí. É uma confusão enorme. Eu acho que quem não fez o diagnóstico ainda pode muito bem estar achando que está só com uma crise de rinite ou só com um resfriado e pode ser asma. Justamente, pode ser asma mesmo. E aí a gente tem que ficar bem atento, principalmente agora que as crianças estão todas resfriadas, as que estão na escola, né? Então a gente tem sim que saber o que é uma asma. E vamos introduzir o assunto. Bom, o que é uma asma? Uma asma é uma doença da minha via aérea baixa, do meu pulmão, dos brônquios, bronquíolos e alvéolos, e é caracterizada por uma obstrução. Ele fecha, então o nosso pulmão fecha e volta ao normal. Então ela é uma obstrução reversível de todo o meu pulmão. Que é aí que vem a diferença de bronquite e de asma, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, que nós vamos explicar agora lá na frente. Fiquei... Porque quando você fala de asma, a gente está vendo aqui a Tamires, que é a nossa produtora do programa de hoje, ela fez aqui uma mega bombinha. Quando fala de asma e bronquite, eu já logo lembro dessa bombinha. É assim aí com você também? Eu não tenho asma, eu nunca fiz o diagnóstico, mas não tenho asma então talvez seja o que mais assim caracterize a doença para mim. Com certeza. E a bombinha, ela é nossa amiga. A primeira coisa que a gente tem que perceber e ter na nossa cabeça é que a bombinha é a nossa amiga. Ela não vicia nada disso, mas nós vamos falar isso lá, nós estamos só dando uns gatilhos ali. E quando nós estamos falando ali de asma, a gente tem que falar dos sintomas. Vamos trazer? Vamos lá. Você falou do primeiro aqui, que seria o pulmão não dá conta de fazer esse movimento de elasticidade, vou chamar assim. Na verdade, ele fecha a sua via aérea. E aí, por fechar a minha via aérea, eu posso ter a opressão. O que é isso? A opressão torácica no peito. É a dor no peito. Não consigo respirar livremente. Não consegue respirar e dói. Dói. A opressão é dor. E dentro de quadros de asma, quando eu tenho uma opressão, isso é um sinal de gravidade. Então, eu ter dor no peito é um sinal de que a minha asma está mais grave do que o normal e pode aumentar muito o risco de mortalidade. Vamos fazer funcionar essa bombinha aqui, ó. Mais um sintoma aqui, doutor. Chiado no peito. Esse é o clássico sintoma da asma e é o que todo mundo escuta.
Na verdade, é o que o pessoal fala, tá um tanto de gato ali no meu peito, né? Tá miando e tudo isso. Aqui é importante a gente ressaltar e diferenciar que o meu chiado da asma, ele parece um miado de gato. É aquele fininho, que é diferente. Não é aquele... do ronco. O ronco normalmente é secreção e é mais de via aérea superior. Quando eu tenho chiado, é daqui para baixo mesmo, e aí é de pulmão. Normalmente, os chiados eles já vêm em quadros mais avançados de gravidade. Não é muito no início, vem os outros sintomas antes. Tá. Agora é o seguinte, antes da gente seguir com o próximo sintoma, eu quero saber se isso surge repentinamente ou se vem, por exemplo, consequência de um resfriado, porque daí a confusão fica um pouquinho maior, né, doutor? Com certeza. Quando nós estamos falando de asma, nós estamos falando de uma doença crônica. Ok, diferente de rabicho de resfriado. Ou de um broncoespasmo, quando meu pulmão fecha devido a um quadro infeccioso, principalmente os quadros virais. Tá. Que aí já vem um conceito... Tipo de Covid? Parece de Covid. Ou quando o paciente ele tem aquela falta de ar e dá aquele chiado, o meu pulmão ele realmente fecha. E aí meu pulmão fechando, ele vai ter aquele assoviozinho que sempre tem. Tá. E aí isso pode ser súbito, né? Quando é uma coisa mais aguda, e aí nós chamamos já de um outro termo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ou isso pode ser crônico, paciente que vem chiando há muito tempo e é aí que mora o perigo. Vamos seguir em frente com mais um sintoma para você tentar entender aí. Ó, vamos usar essa bombinha aqui, ó. Tosse seca. Isso, a tosse seca. Bom, a tosse, a gente estava até conversando aqui antes, é uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção na tosse. A tosse, ela é um reflexo que a gente tem do nosso pulmão. Se a gente tem tosse, a gente tem um reflexo pulmonar. Diferente ali de um espirro, por exemplo, que é mais de via aérea superior. E as tosses, elas podem ser de vários motivos. Desde motivos respiratórios até motivos gástricos. Um refluxo pode causar tosse. Mas, enfim, a tosse da asma, ela tem as suas características. Primeiro, o paciente pode ter crises de tosse, tosse, e não melhora, não consegue fazer esse pulmão ventilar. Mas o que eu quero chamar muito atenção aqui nos quadros de tosse são aquelas tosses que a gente está tendo nas nossas crianças. As tosses características na criança de um broncoespasmo, de quando o meu pulmão fecha, são aquelas tosses que elas acontecem normalmente, isoladamente na madrugada. Então, quando dá ali 3, 4 horas da manhã, a criança ela começa a tossir. Então, ele deitou, tossiu um pouquinho, para de tossir e pega no sono. 3, 4 horas da manhã, começa a tossir de novo. Por quê? E aí já entra na explicação do porquê as minhas doenças pioram à noite. Porque nós produzimos corticoide, que é o cortisol. Então, à noite ele cai. Porque senão a gente não conseguiria descansar, não conseguiria Pra gente poder relaxar. Pra gente poder relaxar. E o nível onde ele está mais baixo é em torno de 3, 4 horas da manhã. Se eu não tenho um anti-inflamatório natural, que eu mesmo produzo, que é o corticoide, as minhas doenças pioram e a asma não é diferente. Ela começa a ter as crises de tosses isoladas na madrugada. Associado a isso, a tosse quando a criança corre ou quando até o adulto corre. Começou a Faz correr, o esforço ali. ou esforço físico, ou risada. É aquele bebê que dá aquela risada e começa a tossir. Ou aquela sua amiga que deu aquela risada e tossiu. Isso é sinal de asma. O ar entra com uma velocidade maior, não tem a alteração de temperatura, adequação de temperatura. E aí o paciente pode desenvolver. O pulmão vai dar aquela resposta. Fecha. Tem mais um sintoma aqui que a gente vai te mostrar agora, que é a falta de ar, clássica também de asma, doutor. Decorrente talvez dessa tosse ou decorrente desse pulmão que está realmente enrijecido. Você falou o termo, eu esqueci. Fechado. Fechado. Fechado, sempre assim. Ele literalmente fecha. Agora, eu estou imaginando que se ele está fechado, a gente não está recebendo o aporte de oxigênio necessário. Isso também pode gerar... Pode gerar algumas complicações, as faltas mesmo, que podem levar a lesões aqui no meu sistema nervoso central, pode levar a lesões de órgãos, a gente sabe que é importante, né? Inclusive pode levar, em casos graves, à insuficiência respiratória. O paciente para de respirar e vai evoluir para uma insuficiência, para uma parada cardíaca, né? Então é muito importante a gente tratar. E a falta de ar, ela é um sintoma muito importante quando nós estamos falando de asma. Ele é um dos sinais também de gravidade devido aos seus sintomas. Então é
aquela falta de ar onde no adulto a gente vê que o adulto está bem ofegante, puxando bem o ar. E já na criança a gente vê que a falta de ar é aquela falta de ar onde a criança respira, afunda aqui, afunda as costelas, sobe muito a barriguinha. É um esforço respiratório. Gigante do organismo para buscar esse oxigênio. Tentar fazer com que o meu pulmão abra e ventile melhor, entre mais oxigênio. Agora, doutor, não é fácil a gente perceber isso tudo em casa. Você, mãe, você, pai que está me acompanhando, sabe que a gente pode ficar confuso. Como é que é feito o diagnóstico da asma? O diagnóstico da asma, ele é um diagnóstico clínico, essencialmente clínico. O que é isso? O médico vai sabatinar de perguntas. A gente faz pela história clínica, pelas perguntas, como você mesmo falou. Vai auscultar. Pela ausculta, pelo exame físico, pela característica de todos aqueles sintomas. E a gente pode lançar mão de alguns exames complementares. Tá. Um exame que a gente pode lançar mão é um exame que a gente chama de espirometria, que é a prova da função pulmonar, onde o paciente vai soprar num aparelho e nós vamos medir a capacidade do seu pulmão. E nós temos também, a gente sabe que a asma, a grande maior parte da asma, ela é de causa alérgica. Então, a gente pode usar e devemos usar mão da investigação da parte alérgica sobre a asma. Onde a gente sabe ali que os aeroalérgenos, eles pioram bastante e tem um fator de fechar mesmo o pulmão, não só o tempo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre gatilho já, mas é uma coisa muito importante. E associado a isso, no diagnóstico, a gente pode, e alguns pacientes, levar ali a outros tipos de exames mais difíceis, mas a gente pode fazer exame de imagem, por exemplo, mas não ajuda muito. Tá. Bom, é o seguinte, chegou a interação que eu quero trazer aqui no Vida e Saúde, antes da gente seguir aqui com esse assunto que está super interessante. Você já percebeu aí que você pode analisar, mas é o médico que vai fazer esse diagnóstico com você, né? Vamos ver a interação que chegou aqui agora. Ferdinando, bem-vindo, Ferdinando. Ele conta que a mãe dele tem asma leve, mas usa a bombinha todos os dias. Ela faz atividade física e mesmo assim apresenta cansaço diariamente. Ela vai ter que usar esse tipo de medicamento pelo resto da vida ou tem algum outro hábito que possa ajudar a mudar o quadro? Ferdinando está sempre fazendo perguntas inteligentes aqui, viu, doutor? Com certeza, Ferdinando. Parabéns pela pergunta e eu já vou te dando uma dica. Se ela está fazendo uso de uma bombinha e ela está tendo os seus sintomas mesmo com o uso da bombinha, isso quer dizer asma não controlada. Se eu tenho uma asma não controlada, aumenta o meu risco de mortalidade. Então, a primeira dica é que nós provavelmente vamos ter que melhorar a terapêutica da sua mãe, tá? E quando nós estamos falando de tratamento, nós vamos falar isso daqui a pouco também. A gente sabe que as bombinhas não viciam, então a gente precisa melhorar o uso da bombinha ou da técnica ou da dosagem para controlar a doença e depois a gente vai fazer ali as outras formas de tratamento que a gente vai falar daqui a pouco. Fala pra gente, doutor, quais são os medicamentos disponíveis, porque a gente falou da bombinha, mas não é a única coisa que se usa, né? E dentro da bombinha é sempre a mesma coisa. Por que que tem, eu vou fazer várias de uma vez, por que que tem tanto preconceito, a gente tem medo da bombinha, de viciar, da quantidade de remédio ali que está sendo usado, o desmame tem que ser feito, são vários mitos, eu diria, com relação ao uso da bombinha. Com certeza, eu sempre falo, bombinhas são nossas amigas, as bombinhas são nossas amigas. Então, quando nós estamos falando de bombinhas, de medicamentos inalatórios, nós estamos falando, principalmente para a asma, de duas classes específicas de medicamentos. Então, nós temos ali os corticoides inalatórios, não assustem com o nome, porque apesar de ser um corticoide, é uma dose muito baixa. Nós estamos trabalhando em microgramas. Isso é muito pouco, e desse muito pouco que a gente recebe, eles são pouquíssimos absorvidos. Então, ele tem uma segurança e uma eficácia muito grande. É diferente dos corticoides pela boca, dos corticoides injetáveis, que isso a gente tenta evitar o máximo possível. E diferente também de quando a bombinha começou a ser usada. O medicamento evoluiu, a dosagem está mais precisa, está mais doses assim homeopáticas ali. São doses terapêuticas, mas que não fazem mal. Desculpa, usei o termo errado, não é homeopática não. Mas são assim, realmente bem baixas. Sim. São doses bem baixas, né? E realmente as medicações elas foram evoluindo. O tamanho das partículas eles melhoraram muito. Quando as partículas são menores, mais fácil de chegar lá no alvéolo, que é o menorzinho dos canaizinhos que a gente tem lá. Então é importante a gente fazer.
E também falando ali sobre as outras medicações inalatórias, nós temos os remédios que abrem o meu pulmão. Então nós temos o salbutamol, o formoterol, que esses medicamentos eles fazem com que o meu pulmão esteja fechado, ele abre. Então quanto o meu corticoide ele tira ali a minha inflamação e não vai deixar o meu pulmão fechar, esses outros medicamentos que abrem o pulmão, eles vão fazer com que eu respire melhor. Doutor, vamos falar sobre gatilhos, porque a gente está mudando a temperatura, o inverno nem chegou ainda. Está chegando, né? O inverno está chegando. A gente teve só uma prévia. A gente já teve um gostinho aqui, mas existem alguns gatilhos, inclusive a mudança de clima é um deles, que podem desencadear uma crise de asma. Com certeza. Quando nós estamos falando em mudança de clima, ele engloba algumas coisas. Então, tanto as mudanças de estação, onde nós vamos ter ali, vai entrar ali, chegando quando entra a primavera, começa pólen, isso pode desencadear, porque isso pode sensibilizar. Entra lá na mucosa, na pele que recobre o nariz e pode sensibilizar. Mas quando chega o frio, a principal coisa que acontece é a real alteração de temperatura. Se eu tenho uma asma que ela não está controlada, quando o ar frio vai entrar no meu pulmão vai reagir como aquilo sendo uma coisa estranha aí. Fecha. Broncoconstrição. E fecha. Quando eu fecho, eu tenho ali, simula ali uma asma, né? Pode desencadear as crises de asma. Tá. Vamos falar de outra aqui agora, ó. Poluição. Poluição. Quem mora nos grandes centros está realmente mais sujeito. Está mais sujeito mesmo. Normalmente a gente sabe que a poluição ela não desencadeia muita reação alérgica, e sim reação irritativa e tóxica da mucosa da pele, tá? Então, entra aquelas partículas estranhas e tudo isso, então vai chegar lá no pulmão, vai irritar o meu pulmão e vai fechar meu pulmão. Então, a poluição ela tem um fator importante sim, além da deposição dessa poluição no nosso pulmão e de um monte de outras complicações que isso pode causar. Outro fator de gatilho, gente, seriam os animais de estimação. Por quê, doutor? Você explicou muito bem da outra vez que você esteve aqui sobre não o animal em si ser um problema, né? Mas os pelinhos e o que tem nos pelos. O pelo que tem nos pelos nós chamamos de alérgenos, que são os causadores de alergia. Então a gente trouxe aqui para vocês como sendo os animais de estimação, mas eles englobam ali o que a gente está falando dos aeroalérgenos. E quais são esses aeroalérgenos? Nós temos os pelos, então por exemplo, o pelo do cão, o pelo do gato. Pode ser, por exemplo, o tapete? Pode ser o tapete, porque no tapete ficam os ácaros, que são os bichinhos que ficam lá na poeira, que ficam no tapete, que também podem ter no pelo. E os ácaros são os principais causadores da asma alérgica, né? E que faz com que essa asma ela fique tão duradoura ali na casa e tudo isso. Por isso que os cuidados ambientais são muito importantes. Tá. Olha outro gatilho aqui, gente. Cheiros fortes, fumaça, cigarro, às vezes até perfume forte, doutor? O perfume forte, ele atua mais na via aérea superior, mas cigarros, cheiro forte, entra na mesma característica da poluição. Fatores irritativos, chegam a partícula desses produtos lá na minha via aérea, isso causa um fator irritativo e eu vou desencadear ali as minhas crises. Esses cheiros fortes incluem também produtos de limpeza ou a química deles é que pode causar? O mecanismo continua sendo o mesmo, o mecanismo irritativo. Lembrando que produtos de limpeza, cheiros fortes, poluição, isso não desencadeia mecanismo alérgico. Não quer dizer que vai ser mais tranquilo, mais leve, não. O paciente pode ter sintomas, só que não é Ele vai despertar a alergia que eu já tenho, é diferente. Ele vai piorar uma inflamação que já está ali. Qualquer gatilho que eu tenho vai fechar meu pulmão. Será que é isso ou tem mais ainda, gente? Aqui tem as infecções virais, que aqui eu já vou aproveitar e já vou falar para vocês de diferenças de dois conceitos. Primeiro, a diferença entre bronquite e asma. Primeiro, a asma nós já falamos que é a nossa doença obstrutiva que fecha o nosso pulmão e ela é reversível que volta ao normal. Tá. A bronquite, nós temos dois tipos, a minha bronquite aguda e a minha bronquite crônica. A minha bronquite aguda é quando o meu pulmão ele fecha por algum estímulo, principalmente as infecções virais. Então, as infecções virais, quando o paciente não tem asma, ele pode desencadear uma bronquite. Mas as infecções virais do paciente que tem asma, ele pode fazer com que a asma fique agudizada. Então, as infecções virais fazem isso. E quando nós estamos falando de bronquite crônica,
já é a minha cicatrização pulmonar, onde meu pulmão fica duro. Lembrando que a asma fecha e abre, na bronquite crônica ela não abre mais. Por isso que a gente trata... Irreversível? É irreversível. Ai. Aí nós temos os casos da DPOC, do paciente que fuma e dos casos de asma que não são controladas, onde eu vou fazendo uma cicatrização que vai deixando meu pulmão cada vez mais duro e vai chegar uma hora que ele não abre. Por isso que a gente tem que tratar a asma. Por isso é tão importante a gente falar sobre a asma aqui no Vida e Saúde. Por quê? Porque tem gente que tem e não fez o diagnóstico e corre risco de vida, como o doutor bem falou aqui, né? Tantas vezes que a asma pode piorar, ela pode gerar aí uma parada respiratória. Agora, doutor, você respondeu a pergunta da Lia. Lia mandou aqui pra gente qual era a diferença entre bronquite e asma. Tá respondido aí pra você, Lia. Agora a gente quer saber o seguinte... Quem tem asma? Eu lembro que quando eu frequentava a escola, eu lembro que algumas crianças não faziam educação física. Ah, tem asma, tem bronquite. Tem limitações para quem tem asma? Tem limitações para quem tem asma quando essa asma ela não está controlada. Quando essa asma está controlada, a atividade física ela é importantíssima, né? E Harvard fez um estudo muito bom há alguns anos atrás, ele não é um estudo tão novo, mas era um estudo excelente, onde eles estudaram vários esportes e eles mostraram que não é só a natação que ajuda na asma. Atividades de aeróbicos, uma corrida, uma caminhada, jogar bola, andar de bicicleta e tudo isso, faz o mesmo efeito Legal. De que uma natação. Até porque se for uma piscina com cloro e a pessoa for muito sensível ao cheiro, de repente nem vai ser interessante ela fazer natação. Sim. E se tiver um local muito frio, uma água quente, vai sair no lugar, o paciente pode ter uma crise. Mas a gente tem que controlar a asma muito bem controlada e a gente sabe que tem algumas medicações que a gente pode fazer antes do paciente fazer a sua atividade física e medicações que o paciente pode usar durante a atividade física se ele tiver crise. Então ele vai estar usando a sua bombinha de todos os dias, ele pode usar uma bombinha para abrir o pulmão antes, que é um salbutamol, por exemplo, e pode usar durante também a atividade física se ele tiver crise. Por isso que é sempre importante o paciente, ele estar carregando sua bombinha de crise. Gente, amo quando o doutor Alain vem aqui, porque ele dá uma aula, a gente sai assim dessa conversa animado para fazer diferente. A gente, quando ganha conhecimento, quando a gente aprende, doutor, a gente pode escolher diferente. Eu sei que estilo de vida está relacionado a tudo isso que a gente está fazendo, porque está falando de atividade física, está falando do autocuidado, está falando de buscar ajuda médica. Então, se você quer conhecer mais sobre o trabalho do Dr. Alain, vou convidar você para seguir ele no Instagram, @Dr. Alain Mesavila, tá passando aqui. E a gente te espera aqui numa próxima oportunidade, viu, doutor? Muito obrigado. Até logo. Tá bom. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Até a próxima, doutor. Até. Gente, é o seguinte, ó, não sai daí não. Vida e Saúde vai fazer uma pausinha curtinha. Na volta, você vai se exercitar com Tânia Santos. Ela tá aqui, já tá se aquecendo. Você põe o seu tênis aí, tem mais um desafio do Acerte o Passo para você. E ainda hoje, você acompanha mais uma bebida sem álcool do quadro Tintim. Margarita para você hoje. A gente volta já.